Gente, esse é o nosso terceiro vídeo de uma série de estudos em cima dos 5 pontos calvinistas. Nós já vimos depravação total, ele é o primeiro vídeo. Segundo, eleição incondicional. E hoje nós vamos tratar do terceiro ponto do calvinismo, expiação limitada. Mais uma vez, eu recomendo a você, se porventura você se deparou com esse assunto aqui no canal da Quinta Igreja Presbiteriana em Montes Claros, que é importante para você ter uma compreensão total, você vê primeiro os outros assuntos. E também uma outra coisa, não tem como nós nos aprofundarmos, porque aí ficaria muito grande o vídeo, mas eu continuo falando, a gente tem muito material excelente no aplicativo da igreja, e você pode ir lá baixar e estudar e se aprofundar. Hoje nós vamos tratar da expiação limitada. E como no vídeo passado nós apresentamos que assim esses 5 pontos calvinistas são uma resposta aos 5 pontos que os discípulos de Armínio, de Jacob e Armínio, levantaram, a gente vai colocar a afirmação e depois nós vamos apresentar a resposta ao arminianismo. Então, qual é a argumentação arminiana? Então, expiação, embora qualitativamente suficiente a todos os homens, só é eficaz ao homem de fé. O que essa argumentação, em outras palavras, quer dizer? Que o sacrifício de Cristo, ou seja, a sua expiação, ela tem poder para salvar todo mundo, para salvar toda a humanidade. Mas ela só se torna algo real, algo concreto na vida do homem que tem fé. Então, se o homem não tiver fé, essa obra redentora, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não tem eficácia nenhuma na vida do homem. Essa é a argumentação arminiana sobre a expiação. Deixa eu abrir um parênteses, desculpe se eu for chato, mas é importante a gente olhar os outros estudos, porque falam, primeiro, que o homem, espiritualmente, ele está morto. Então, como é que um morto pode ter fé? Se lembra que nós tratamos isso na depravação total? Então, isso aqui é o que pega um aspecto. E aqui, fechando parênteses e voltando ao assunto, eles usam 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui está falando da fé, Deus não quer, na interpretação deles, aqui de Pedro 3:9, segundo a interpretação, é que Deus não quer que nenhum homem pereça, muito embora a expiação de Cristo é poderosa para salvar toda a humanidade. Mas se a pessoa não tem fé, ela acaba perecendo. Essa é a argumentação arminiana. E aqui eu quero tratar com você a questão do que vem a ser, o que vem a ser expiação, o seu conceito, e trazendo isso nesse aspecto da nossa relação com Deus. Então, o que é expiação? É o processo de reconciliação de duas partes antes alienada, para que formem uma unidade. O pecado havia estabelecido uma separação entre Deus e o homem. Quando falamos em expiação, estamos nos referindo à obra que foi feita
para reconciliar o homem com Deus. Jesus tomou o lugar dos pecadores. A culpa deles lhe foi imputada, a punição que mereciam foi transferida para ele. Resumindo, e aqui ele está falando que expiação foi o preço exigido para que houvesse reconciliação entre duas partes. Né? Então, por causa do pecado, o pecado nos distanciou de Deus. E aí Jesus veio, pagou o preço, morreu pelos pecados, para que o homem pudesse ter acesso à presença de Deus, para que voltasse a ter comunhão com Deus. Então, todo o castigo do pecado, todo o peso, toda a punição que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz. E aqui, tanto calvinistas quanto arminianos, eles possuem concepções diferentes a respeito da expiação. No seu sentido, no seu conceito, ambos concordam. Porém, enquanto os arminianos eles colocam a expiação no sentido qualitativa, os calvinistas colocam a expiação no sentido quantitativa. Mas o que vem a ser isso de qualitativa e quantitativa? Então, numa perspectiva arminiana, nesse sentido qualitativo, a expiação extensiva a todos os homens, porém só tem efeito aos que têm fé. Ou seja, possibilita a salvação a todos, é extensiva a todos, mas precisa desse elemento que qualifica, que é a fé. Já numa concepção calvinista, não tem essa interpretação qualitativa, mas quantitativa. Então, os calvinistas, eles olham para a expiação da seguinte forma: a expiação é extensiva de forma eficaz para todos os eleitos. Então, eficaz e plena para todos os eleitos. E aqui a gente volta ao que nós tratamos no segundo estudo da eleição incondicional. Então, se Deus escolheu, então os planos de Deus não podem ser frustrados, há de se concretizar. Então, o calvinista não olha para a expiação como os arminianos, enquanto uns olham nesse sentido da expiação qualitativa, os calvinistas quantitativa. Nessa questão do termo, a gente pode encontrar nesse aspecto teológico tanto expiação limitada, quanto expiação eficaz, quanto expiação definitiva. É tudo a mesma coisa. Eu só estou trazendo isso porque alguém pode querer se aprofundar, ler alguns estudos, compêndios teológicos, e pode se deparar com uma variação no termo, mas é a mesma coisa, limitada, eficaz ou definitiva. Mas vamos refletir agora em um aspecto mais teológico. A primeira questão que eu quero chamar a sua atenção com relação à expiação é esse aqui. A redenção não foi pequena se pensarmos na grandeza da perversidade do nosso pecado. Mostrando quão grande foi o sacrifício de Jesus na cruz, né? Nós deveríamos morrer, e Deus avisou a Adão, se eles comessem da árvore do conhecimento, eles iriam morrer, e de fato aconteceu.
não apenas a questão da morte física. E aqui eu quero chamar a sua atenção que Deus não criou o homem para que esse viesse a morrer. Deus criou o homem para que ele viesse a ter vida eterna. Mas enquanto ele estava lá no paraíso, e quando Deus havia estabelecido tinha duas árvores de um modo especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estava lá no paraíso, o homem, ele desobedeceu a Deus, quebrando assim a aliança que ele tinha com o Senhor, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele veio a falecer no sentido de morte, falecer no sentido de morte física, a velhice, né? A cada dia a gente vai morrendo um pouquinho e tem essa questão que é a pior de todas, né? A vida, a morte eterna, que é viver eternamente distanciado de Deus. Então, a redenção, ela não é pequena. Jesus não apenas morreu na cruz, mas ele morre na cruz, mas todo o peso que caía ou que deveria cair sobre nós por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, toda a culpa da transgressão foi lançada sobre ele na cruz. Então, ele sofre não apenas fisicamente, mas ele sofre espiritualmente. Um segundo aspecto que eu quero tratar com você é que o amor de Deus não minimiza a sua justiça e a justiça não vai de encontro ao seu amor. Tem muita gente que tem dificuldade de relacionar amor e justiça de Deus, né? Então, se a gente fizer um exercício, digamos, pensa aí a primeira coisa que vem, a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa em Deus. Provavelmente alguém vai pensar em amor. E tá certo, Deus é amor. Mas Deus é justiça, Deus é santidade, porque Ele é santo, Deus é glorioso. Então, uma coisa, o amor não ameniza a justiça e a justiça não anula o amor. Deus tanto é amor quanto é justiça. Então, como não poderia, como ele estabeleceu essa questão de, para o homem, né, para Adão e Eva, se desobedecer, vai morrer. E é tão interessante, se depois você der uma olhada, não está aqui no meu roteiro, mas eu estou com a minha Bíblia aqui do lado, que quando o homem foge, lá em Gênesis capítulo 3, o homem foge, e depois que Deus dar a sentença, a serpente, depois a mulher, depois ao homem, e a terra é transformada por causa dos seus pecados. E aqui eu estou pegando agora de improviso, não está aqui na nossa apresentação, mas você pode dar uma olhada em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão, e a sua mulher os vestiu. Então, observe que alguém teve que morrer por consequência do pecado. Deus fez uma vestimenta de pele. Ou seja, algum animal foi sacrificado para que Deus tirasse a pele e revestisse o homem e a sua mulher. Então, e em Hebreus também fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que Jesus morresse na cruz para cumprir a justiça de Deus. E ele assim o faz porque ele nos amou. Um terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é essa gloriosa libertação que ele nos libertou. Efetuou, digo. E aqui fala que
quando isso se concretizou, quando e o apóstolo Paulo, em várias passagens do Novo Testamento, assim fala, que já não... e ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estávamos presos, cativos pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo. E quando essa graça nos alcança, e em outra passagem também fala que agora não há mais nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado, nós somos libertos de todas as amarras. E um último aspecto que eu quero chamar a sua atenção relacionado a essa questão da expiação é a obra de redenção que revela a extensão do seu desígnio, que vem a ser isso, que se torna concreto, que se torna eficaz na vida de todos aqueles a quem ele amou primeiro, a quem ele na eternidade amou, a quem ele escolheu, a quem ele veio para morrer. E aí eu volto e mais uma vez chamar a atenção da importância de olhar os outros nesse aspecto aqui tem a ver com a eleição incondicional. E aqui a gente tem algumas passagens, na verdade eu só peguei duas, como eu disse no início, a gente teria várias coisas para destacar, mas para não ficar também muito grande o vídeo, eu peguei duas, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento, falando por quem Jesus morreu. Essa é uma grande questão. Jesus morreu por todos os homens? Isaías, capítulo 53, os versículos 11 e 12, e é tão interessante, a gente só pegou esses dois versículos e fala por 3 vezes algo que eu estou destacando aqui, que diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu não tô enxergando direito e aqui na Bíblia fica melhor. Aqui, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a quem? A todos os homens? Não, justificará a quem? A muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A iniquidade de quem? De todos? Não, de muitos. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte. Deus vai dar a todos? Não, Deus vai lhe dar muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramar a sua alma no sentido, porquanto morreu porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de quem? De muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, só aqui nesses 2 versículos, por 3 vezes, falando e destacando que Jesus não morreu por todos os homens. Jesus morreu por todos os seus eleitos. Por isso que fala assim, ele morreu por muitos. Da totalidade dos homens, ele morreu por muitos, não por todos os homens. É essa a questão. Se lembra quando a gente tratou da questão, os arminianos, eles colocam dessa expiação qualitativa. O homem precisa ter fé para que essa expiação se torne real e concreta. Enquanto o calvinista diz, não, ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Ou seja, ele morre pelos seus eleitos, ele morre pelos seus escolhidos.
Num aspecto agora, fundamentação bíblica no Novo Testamento. E eu posso falar sem medo de errar, quase todo mês, acredito que todo pastor que vai celebrar a ceia, ele ler essa passagem e fala sobre esse versículo. Mateus 26, 27 e 28, que diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quem? De muitos, para a remissão de pecados. Então, mais uma vez, destacando que ele morreu em favor de muitos. Se olharmos nessa perspectiva da totalidade dos homens, se nós olharmos na perspectiva dos eleitos de Deus, ele morreu por todos os seus eleitos. Mas aí alguém pode dizer assim, mas como explicar? Porque existem várias referências bíblicas que falam de todos os homens. Como é que nós podemos explicar? Deixa eu mudar aqui, para não ficar na frente. E aqui eu peguei apenas um exemplo, 2 Pedro, se lembra lá do início que nós usamos? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E alguém pode pensar assim, mas aqui está falando que todos, ele não quer que ninguém venha perecer, ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas que todos se arrependam. Esse é o desejo de Deus, e alguém pode pensar assim, dessa forma. Então, como explicar isso? Como explicar? E aqui eu só estou usando essa passagem como exemplo, para quando a gente se deparar com passagens que falam de todos os homens, aí aqui eu vou usar alguns textos que afirmam o seguinte, que todos não são todos, que todos não no sentido da totalidade, de todos os homens que já viveram, de todos os homens que já estão vivos e de todos os homens que ainda vão nascer, não no sentido da totalidade, mas no sentido, todos no sentido de cada tribo, de cada nação, de cada espécie. Eu separei alguns 3 referências bíblicas que fala e que usa essa palavra todos, e que a gente encontra na Bíblia, mas que esse todos não está nesse sentido de totalidade. Quer ver? Lucas capítulo 11, versículo 42. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus, e deveis assim, porém, essas coisas sem omitir aquelas. O que eu quero tratar aqui é quando ele fala, e Jesus está chamando a atenção dos fariseus, dizendo que eles são muito zelosos em dizimar de tudo, da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Mas será que eles davam de todas? Será que lá naquela época dos fariseus, no tempo de Jesus, e aqui eu não sei porque não é da minha área, mas a gente pensa, porque assim, em cada região, cada localidade, cada parte do planeta, é possível que aqui tenha algo, aqui no Brasil, tenha algo que lá não tem e vice-versa. Como é que alguém vai dar de todas? Ou em Atos capítulo 10, versículos 1 e 2, deixa eu só confirmar aqui, eu estou em dúvida, não sei se de fato é essa a referência,
Atos... Não, tá errado. Só um minuto aqui. É versículo 12, gente. Aqui tá versículo 1 e 2, mas tá errado. É o versículo 2. Tá na parte em que Pedro, aí ele tem uma visão, e aí estavam fazendo o almoço, estava demorando, e ele sobe para orar, e desce um lençol, e ele, nessa visão desce um lençol contendo, versículo 12, Atos 10, versículo 12, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Observe que fala assim, toda sorte, toda sorte. Será que é todo? Do mundo inteiro estava naquele lençol? Ou quando fala no sentido, e aí a interpretação é essa, não de totalidade, mas de cada espécie estava ali representando naquele lençol. E por fim, Atos, capítulo 2, versículo 17, que está no contexto que o apóstolo Pedro, aqui se concretizou Pentecostes, a descida do Espírito Santo, eles estavam falando em línguas, a multidão ficaram atônita porque havia várias pessoas daquela época, ali em Jerusalém, de vários lugares, e cada um ouvia na sua própria língua. Havia um tumulto muito grande e uma acusação dizendo que aqueles homens estavam bêbados. E Pedro se levanta e começa a pregar, e ele diz: olha, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Só que eu quero destacar Atos capítulo 2, versículo 17, que diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E aqui eu só quero me atentar para a profecia que diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne no sentido de todos os homens, a totalidade dos homens, ou derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou seja, de cada tribo, de cada povo, de cada língua, e aqui representando a totalidade, né? Então essa é a interpretação mais coerente quando a gente se depara com algumas passagens que tratam a respeito do todo. Gente, a gente poderia destacar muita coisa, falar muita coisa, mas como eu só reforçando, para não ficar muito grande, aqui eu destaquei tanto a visão arminiana, como eles colocam, eles aceitam a expiação, mas colocam como algo qualitativo, que o homem precisa ter fé, e que isso só se torna algo real e concreto se o homem tiver fé em Deus. Já a visão, a argumentação calvinista é justamente o contrário. O homem estava morto nos seus delitos e pecados, Deus deu vida a esse homem, e essa expiação ela só se torna real e concreta na vida dos seus eleitos. Jesus não morre por todos os homens, mas ele morre por todos aqueles escolhidos, aqueles que ele escolheu. E nessa escolha não existe nenhum mérito, foi graça de Deus, porque todos estavam perdidos, todos foram condenados à morte e ao inferno, mas Deus escolheu para si um povo e enviou o seu filho para morrer. É o que ele fala lá, Mateus capítulo 26, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então a gente está terminando aqui o nosso terceiro vídeo. Valeu, um abraço.